Olá, amados, aqui é o pastor Alexandro, da Comunhão Cristo-Aba, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que bom que você chegou até o nosso canal. Temos certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ter um louvor e logo em seguida terá uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Continue abençoado em nome de Jesus. Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és meu rei, minha
Meu nome é Rômulo Carvalho, eu sou pastor na Comunhão Cristã Aba, lá em Curitiba, e fui convidado para estar aqui com vocês hoje. É um privilégio para mim estar aqui. Eu sou casado, minha esposa chama-se Luísa. Ela pediu carinhosamente para mandar um abraço para vocês, já que ela não veio, né? Ela pediu para mandar um abraço para vocês. Eu tenho 3 filhos, uma menina de 8, um menino de 6 e outro menino de 4 anos. E eles me emprestaram então para eu estar aqui esse final de semana com vocês. Amém? Então, se você precisa agradecer alguém, agradeça a Deus e aos meus filhos por terem me enviado até aqui. Amém? Então se prepare, hoje nós vamos ouvir uma mensagem. Agora estou preparado para pregar. E o tema da minha mensagem hoje, o título da minha mensagem hoje é Colhemos até que Ele venha. Nós colhemos até que Ele venha. Amém? Qual é o título da mensagem? Colhemos até que Ele venha. Deixa eu te dizer algo, quando eu orava pela igreja em Carazinho, Deus me disse, é tempo de crescimento, é tempo de colheita. Nossos olhos viram, é tempo de colheita. Salvação, 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 colheita, colheita, colheita. É tempo de crescimento. E tem um texto na Bíblia que fala sobre esse crescimento, fala sobre a possibilidade desse crescimento. E eu quero ler esse texto com você agora, que está em João capítulo 12, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Olha que texto interessante. Ele diz, se um grãozinho de trigo cair na terra e não deixar de ser grão, não deixar de ser semente, ele vai ficar só. Mas se ele deixar de ser semente e ele morrer, deixar de ser o grão, deixar de ser apenas uma semente, ele tem potencial para dar muito fruto. Ele tem potencial para dar muito fruto. O que esse texto significa para nós? O que nós podemos entender desse texto? Nós podemos entender que Jesus Cristo é o grão de trigo que Deus semeou na terra. Jesus Cristo é o grão de trigo que Ele jogou, semeou na terra. E deixa eu te dizer algo, esse grão morreu. E Ele morreu para que Ele pudesse dar muito fruto. Ele morreu para que Ele pudesse dar muito fruto. Jesus Cristo então é o grão de trigo. Jesus Cristo é aquele que morreu por nós. E existe uma promessa inclusa aqui para Cristo Jesus. Qual é a promessa? Se o grão de trigo morrer, a promessa é que ele dará muito fruto. Não tem como a obra de Cristo Jesus ser infrutífera. Existe uma promessa sobre ele, se ele morrer, ele dará muito fruto. Jesus Cristo é o grão de trigo que morreu, ou seja, a obra de Cristo Jesus é frutífera. Ele dá muito fruto. Jesus não pode ficar só. Se o grão não morrer, ele ficará só, mas se morrer, ele dará muito fruto. A promessa de Deus para Jesus é: se você morrer, Jesus, você não vai ser o único, você não vai ficar sozinho. Se você morrer, Jesus, você dará muito fruto. E Jesus Cristo morreu para frutificar em vida, para frutificar em uma nova criação. E todos aqueles que confessam a morte de Cristo Jesus, hoje são os frutos da obra de Cristo Jesus. Ele não fica só, mas se ele morresse, surgiriam vários e vários e vários outros como ele, da mesma espécie. Outros da mesma espécie.
Jesus Cristo não pode ficar só. Essa é uma promessa de Deus para a vida dele. Ou seja, Jesus tinha uma certeza: se eu morrer, eu vou frutificar. Não existia possibilidade, entende? Dele morrer e a obra dele não dar certo. Porque se o grão de trigo morrer, ele não ficará só, ele dará muito fruto. É tempo de crescimento, é tempo de colheita, e até que Ele venha, nós colhemos, até que Ele venha, nós estamos aqui para colher os resultados da obra de Cristo Jesus, e essa obra é frutífera, ela é abundante, ela não vai dar um fruto, ela dará muito fruto, ela dará muito fruto. Queridos, existe fruto e fruto e fruto e fruto que é resultante da obra de Cristo Jesus, e nós nem imaginamos o quanto, mas isso já está disponível a todos nós. Queridos, salvação está disponível a todos os homens, porque o grão de trigo morreu, ele não pode ficar só, ou seja, salvação está disponível a todos os homens. Salvação está disponível a todas as pessoas. Nascer de novo é uma possibilidade para qualquer um. Nascer de novo é uma possibilidade para qualquer um. Se tornar uma nova criação é para todas as pessoas. Receber uma nova natureza, uma vida nova, é para todas as pessoas. Não há distinção. Não há quem possa dizer: não, isso não é para mim. Ele morreu e existe uma promessa: você dará muito fruto. E hoje eu e você podemos desfrutar da obra de Cristo Jesus. Há salvação para todos os homens. Quando nós falamos salvação, nós não estamos falando apenas, a palavra não significa apenas sermos libertos de uma condenação futura. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando que todas as coisas que tentam nos afligir hoje podem ser resolvidas através da obra de Cristo Jesus. Essa obra é superior a qualquer tipo de tribulação que você possa passar. Isso é salvação, salvação por completo, salvação em vida, salvação eterna, salvação da condenação, salvação. Há salvação disponível para todos os homens. Olha o que a Bíblia nos ensina em Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a alguns. É isso que está escrito ali? Mas eu pensei que era só para os certinhos. Eu achei que era só para aqueles que cresceram na igreja. Eu achei que era só para filho de pastor. Salvação a todos os homens. Todos inclui qualquer um. Não importa o que tenha feito, não importa o que tenha deixado de fazer, há salvação para todos os homens. Essa é a graça de Deus. Aquilo que você não merecia, Ele te deu. Essa é a graça de Deus. Nenhum de nós merecíamos ser salvos por Deus, e Ele entregou isso através da obra de Cristo Jesus. Há salvação para todos. Se o grão de trigo cair e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. É para todos. É para todos. Queridos, qualquer um pode aceitar a obra de Cristo Jesus na sua vida. Qualquer um pode entender: ei, Jesus morreu por mim. Queridos, Ele não morreu, Ele não sofreu à toa. Olha o que a Bíblia nos ensina em Isaías capítulo 53, versículos 2 e 3. Isaías 53, 2 e 3. Esse texto é uma profecia do Antigo Testamento a respeito do que aconteceria com Jesus, com o Messias. Anos e anos antes eles já estavam descrevendo o que aconteceria com ele, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Olha o que o texto diz:
não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Quando diz que ele foi levantado como um renovo, ele está profetizando a respeito da sua crucificação. Jesus Cristo foi levantado no alto do monte para dar uma nova vida a todo que crê. Só que as próximas palavras descrevem o que era o homem Jesus pendurado naquela cruz. Olha o que o versículo 2 diz. Volta por gentileza. Não tinha boa aparência. Não é que Jesus foi um homem feio, é que Jesus tinha apanhado tanto por mim e por você, que agora ninguém conseguia olhar. A Bíblia nos ensina que foi colocada uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Quando você estuda que tipo de espinho tinha lá, de que árvore que vinha, eram espinhos de uma árvore que tinha pelo menos 5 ou mais centímetros o espinho. E aqueles espinhos perfuravam a sua cabeça. E quando você estuda a medicina, essas coisas, uma das primeiras reações quando você recebe um espinho, alguma coisa, é o inchaço no lugar. Agora imagine uma coroa de espinho, a sua cabeça começa a inchar, e quanto mais incha, mais os espinhos entram dentro da sua cabeça, e a sua cabeça vai ficando inchada, 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 inchada. Jesus então, com aquela coroa, eles batiam com uns paus em cima daquela coroa de espinhos, e ele foi ficando inchado e cada vez mais feio, cada vez mais sem beleza, sem boa aparência. Não havia formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Deixa eu te dizer, era como um pedaço de carne pendurado naquela cruz. As chicotadas que ele havia tomado abriram buracos na pele, nas costas. Quando já não tinha mais espaço nas costas dele para sangrar, para deslacerar, eles viraram ele de frente, bateram no seu peito, abriram buracos. Os chicotes tinham várias pontas, e nas pontas dos chicotes que usaram para bater nele, tinha pedaços de ferro, pedaços de ossos, afiados. Você consegue imaginar um corpo todo rasgado? Era como se fosse um pedaço de carne respirando ali, pendurado naquela cruz. Não havia nenhuma beleza, não havia formosura. E o texto continua dizendo, não só que não nos agradava, mas o versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. As pessoas estavam zombando dele, dizendo: você não disse que era filho de Deus? Agora salva a ti mesmo. Você não disse que você não ajudou os outros e agora não vai ajudar você? Você não fez milagres? Ele foi desprezado naquela cruz, foi ridicularizado, foi cuspido, foi zombado. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Deixa eu te dizer, não existe nada que pelo qual você esteja passando que Jesus já não tenha passado. Ele sabe exatamente se identificar com a sua dor, com o seu problema, com a sua necessidade. Ele já passou por isso, ele é homem de dores e ele sabe o que é padecer. Ele estava pendurado naquela cruz como um pedaço de carne e como um de quem os homens escondem o rosto. Você já viu uma cena horrível? Você já viu um acidente, por exemplo, em que uma pessoa perde uma parte do corpo? E de repente você passa por aquilo, você faz assim, você não quer nem olhar. Você chega num lugar, você chega para fazer o velório talvez de uma criança, e quando você olha aquilo, você
não é certo, não é para isso, nós não deveríamos estar olhando esse tipo de coisa. Quando eles olhavam assim, aquele pedaço de carne, aquela coisa deslacerada, aquela cabeça inchada, aquilo na cruz, eles falavam: não, eu não vou olhar. É forte. Jesus então estava pendurado e os homens escondiam o rosto, e foi desprezado e dele não fizemos caso. Essa é a crucificação de Jesus, esse é o grão de trigo que morreu. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que ele ficou sem aparência por completo? Sabe por que não dava para identificar o que era o quê? Para que qualquer pessoa pudesse olhar para ele e se identificar com aquela cruz. Se Jesus tivesse ficado parecendo um pouco um judeu, talvez nós disséssemos hoje: não, a salvação é para os judeus. Se Jesus tivesse ficado parecendo muito um homem, nós diremos: ah, não, a salvação é só para os homens. Mas como ele foi dilacerado, como ele foi cortado, como ele ficou inchado, como ele ficou desfigurado, qualquer pessoa que olhasse para aquela cruz podia dizer: isso é por mim. Não é por alguns, mas essa salvação é para todos. Qualquer um pode se identificar com a morte de Cristo Jesus. Qualquer um pode olhar para ele e dizer: ei, sou eu pendurado naquela cruz, é o meu pecado, é a minha dor, é a minha enfermidade, é o meu medo, é a minha insegurança. Foi o meu pecado que fez isso com ele. E se ele está morrendo, eu posso morrer com ele, eu posso me identificar com a morte dele. Ele está me substituindo. Qualquer pessoa pode olhar para aquela cruz e dizer: foi por mim. Foi por mim. Queridos, mas ele se identificou conosco na nossa morte, no nosso pecado, na nossa desgraça, para que nós pudéssemos ser transformados na sua imagem de justiça, de glória, de honra, de santidade. Ele é aquele que morreu por mim e por você. Ele foi pregado naquela cruz para que nós pudéssemos ressuscitar juntamente com ele, sair do túmulo e termos uma vida de justiça. Ele se identificou com a nossa vida, com a nossa imagem de mortos, debaixo do pecado, da transgressão, para que hoje eu e você pudéssemos nos identificar com a sua vida de glória, com a sua imagem de glória. A salvação é para todos. A salvação é para todos. O grão de trigo morreu declarando o seu amor por nós. É isso que diz a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Queridos, eu fico imaginando como é o ser humano, né? Existe um Deus que criou todas as coisas. Ele é a verdade. Ele é aquele que era, é e sempre será. Ele não é homem para que minta. Nele não há sombra de variação. E nós ainda ficamos pedindo prova do amor dele por nós. O ser humano tem uma certa arrogância no seu coração, não tem? Ah, Deus, me prova que você me ama. E o texto diz: Deus já deu prova do seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Queridos, alguém daria a vida por um grande amigo, alguém daria a vida por alguém que você considera justo, alguém daria a vida por um amigo, um parente, alguém, mas dar a vida por alguém que é um pecador, que merece a condenação? Somente alguém que está disposto a amar muito. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ninguém precisa de prova de amor maior do que essa. Essa é a maior prova de amor que Deus podia dar. Seu filho crucificado, desfigurado, com uma imagem onde qualquer um que já estava morto em seus pecados pudesse se identificar com ele. Ele se fez a imagem da humanidade naquela cruz.
Ele se fez como eu e você, debaixo das garras de Satanás, sofrendo. Quando Jesus morreu, essa foi a maior declaração de amor que a humanidade já viu. E Ele nos entregou o presente da salvação. Ele nos entregou a possibilidade de sermos frutos, resultado da obra dele. Ele nos entregou o privilégio de sermos salvos. Ele nos entregou um presente chamado salvação. E todo presente você recebe. Salvação em Cristo você recebe. Um presente você não conquista, um presente você não compra, um presente você recebe. Ele deu a salvação de presente à humanidade e qualquer pessoa pode receber esse presente. Qualquer pessoa pode receber esse presente. Você sabe receber um presente? Como recebe um presente? Como que você ensina o seu filho quando alguém dá alguma coisa para ele? Você diz: agradeça, filho. Não é assim? Como que você recebe um presente? Agradecendo. Você recebe e agradece. Obrigado. Ele nos entregou a salvação de presente. Por isso nós dizemos: eu creio em Cristo Jesus, eu recebo a salvação da minha vida. Obrigado, Jesus. Qualquer um que fizer essa oração, eu recebo, agradecendo a obra de Cristo Jesus, esse é salvo. O presente que Ele nos deu foi a salvação. O presente que Ele nos deu foi a capacidade agora de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus. Olha o que a Bíblia nos ensina em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o compraram. Vocês estão aí? Vocês estão lendo o texto comigo? A todos quanto o compraram, a todos quanto o mereceram, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todo aquele que crê no nome de Cristo Jesus tem o direito de ser feito um filho de Deus. Você sabia que nem todas as pessoas são filhos de Deus? Todos os seres humanos são criação de Deus, mas nem todos são filhos. Filhos de Deus são apenas aqueles que creem na obra de Cristo Jesus. A esses que creem, a esses que receberam o presente da salvação em Cristo Jesus, esses têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não descenderam, eles não nasceram de uma descendência natural, mas agora eles nasceram de Deus. Você consegue imaginar o que é ser filho de Deus? A natureza e a genética de um pai não está no seu filho? Meu Deus. Agora, se nós estamos em Cristo, nós expressamos que imagem? De filhos de Deus, a imagem de Cristo Jesus, a imagem de Deus. As pessoas conhecem a Deus através da sua vida. Deixa eu te dizer, Ele se identificou com você naquela cruz, para que você pudesse revelar hoje a imagem de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele disse: seja feito o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas o homem perdeu isso por causa do pecado. Ele era dilacerado, o homem era sofrido, o homem estava morto debaixo do pecado. E assim Jesus se fez para que na sua ressurreição eu e você pudéssemos nos tornar a imagem do Filho de Deus, a imagem de uma nova criação, a imagem daqueles que são nascidos de Deus, a imagem que revela Deus ao mundo.
Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Ele te fez assim como Ele é. Ele te fez assim como Ele é. Queridos, você é filho de Deus, você não é qualquer coisa. Só Deus pode transformar um transgressor em filho. Só Deus pode transformar o pecador em santo. Só Deus pode transformar o injusto em justo. Só Deus pode pegar aqueles que eram criação e transformar em uma nova criação, nascidos de Deus, que revelam a sua própria imagem. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. A salvação já está disponível a todos os homens. A capacidade de revelar a Deus já está disponível a todos os homens. Ter uma vida ao padrão de Deus está disponível a todos os homens. Ter uma vida disponível para o padrão de santidade, o padrão de justiça, o padrão de perfeição que Deus tem, está disponível a todos os homens, através da obra de Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Ele se fez como nós, para que hoje possamos viver como Ele. Meu Deus do céu, agora você possui a imagem do Filho de Deus. Tudo isso porque Ele te amou. Tudo isso porque Ele se entregou para você. Tudo isso porque Ele decidiu morrer. Tudo isso porque Deus semeou o grão de trigo que morreu. E existe uma promessa sobre esse grão de trigo. Porque ele morreu, ele não ficará só. Ele dará muito fruto. É tempo de crescimento. É tempo de acrescentar vidas ao reino de Deus. É tempo de crescimento. A pergunta que fica é: como as pessoas vão receber o presente se elas não sabem que já o ganharam? Tem um presente disponível para as pessoas, mas elas ainda não sabem. Como que elas vão receber? Como que elas vão dizer obrigado, Jesus? Se elas ainda não ouviram essa mensagem. Queridos, tudo que Deus havia de fazer pela humanidade inteira, Ele já fez. Ao entregar o seu Filho Jesus Cristo, Ele cancelou o escrito de dívida. Ele fez com que nós tivéssemos a possibilidade de ser uma nova criação. Tudo que Deus havia de fazer para a humanidade, Ele já fez. Deixa eu te dizer, Deus não vai fazer mais nada para você. Deus me cura, Ele vai falar, mas eu já curei quando eu entreguei Jesus. Deus resolve as minhas finanças, mas eu já resolvi quando eu entreguei Jesus. Deus resolve os meus relacionamentos, mas eu já resolvi quando eu entreguei Jesus. A bênção de Deus para a humanidade, o amor de Deus para a humanidade chama-se Cristo Jesus. A salvação de Deus para a humanidade chama-se Cristo Jesus. Somos nós que temos que receber essa salvação. Somos nós que temos que receber a Jesus. O grão de trigo já morreu. Já morreu. Jesus Cristo já fez. E agora as pessoas precisam receber esse presente. Mas como elas vão receber se elas não sabem que existe? Queridos, as pessoas acham por aí que elas precisam, por exemplo, parar de fumar para poder vir à igreja. As pessoas andam por aí achando que elas têm que deixar de ir no budismo para aceitar Jesus. As pessoas acham por aí que elas têm que abandonar religiões para poder ir para Jesus. Queridos, Jesus não está nem aí para as religiões. Jesus quer entregar uma vida nova. Ele morreu para que as pessoas tenham uma vida nova. Queridos, nem cristianismo é uma religião.
Cristianismo é a possibilidade de nascermos de novo através da obra de Cristo Jesus e termos um relacionamento com Deus a ponto de expressarmos a sua imagem ao mundo. As pessoas acham por aí que se elas fizerem tudo certinho, Deus vai abençoá-las. Não vai. As pessoas acham que por aí que se trouxerem os dízimos e as ofertas, Deus vai abençoá-los. Não vai. Deus não está interessado naquilo que a gente pode fazer, não. Deus faz porque Ele é amor. Ele expressou o seu amor em Cristo Jesus e disse: eu amo você e estou colocando à sua disposição salvação. Se você quiser sair da morte, da depressão, da tristeza, da angústia, da dor, existe um lugar de descanso para você, e esse lugar chama-se Cristo Jesus. É um presente de Deus. Quem quer recebe, quem não quer não recebe. Não é sobre o que nós podemos fazer para Ele, é sobre o que Jesus Cristo fez por nós. Ele é a demonstração do amor de Deus por mim e por você. E deixa eu te dizer, o grão de trigo morreu e o grão de trigo dá fruto em abundância, ele dá muito fruto. Essas pessoas ainda não sabem dessa notícia, de que Ele é um presente gratuito de Deus, de que a salvação de tudo aquilo que tem aprisionado eles já está disponível. Imagine que alguém chega para você e fala assim: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Imagine, para você não, mas vamos criar uma história aqui. Existe uma pessoa que foi presa, e ela havia de ser condenada por 5 anos, mas ela não sabe qual é o tempo da sua condenação. Ela vai presa e está lá. Aí você chega lá depois de 10 anos e diz: olha, você já foi livre há 5 anos atrás. Essa pessoa não ia ficar feliz e chateada? Feliz porque agora sabe que é livre, mas chateada pensando: por que você não me disse antes? Queridos, as pessoas já foram livres da dívida, do pecado. Só que eu e você ficamos segurando essa notícia para nós. Nós podemos simplesmente ir e contar: sabe essa dor, sabe o pecado, sabe essa vida de condenação, de medo? Ele já pagou por você. Você pode sair de debaixo das garras de Satanás, do pecado, da morte. E as pessoas olham: por que você não me contou isso antes? Queridos, é tempo de crescimento, é tempo de que reconhecemos que o grão de trigo já morreu, é tempo de reconhecermos que existe uma promessa sobre ele para dar muito fruto. O presente já foi dado, mas existem várias pessoas que ainda não sabem disso. Algumas pessoas pensam: ah, mas eu não sou pastor, eu não falo da palavra tão bem assim. Ah, mas eu pregar, mas eu dar essa notícia. Se você não sabe pregar tão bem o que aconteceu, se Isaías fala da crucificação ou não, tanto faz, conte o seu testemunho. Olha o que a Bíblia nos ensina em João capítulo 12, versículo 17 a 19. João 12, 17 a 19 diz assim: a multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos dava testemunho. Eles realizaram algum milagre? Não, eles davam testemunho do milagre que Jesus fez. Jesus é capaz de ressuscitar os mortos. Esse era o testemunho deles. Aí o texto continua: por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Queridos, quando nós damos o testemunho, o que acontece?
as multidões vão até Jesus. Não tem crente aqui hoje. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Existia um grupo chamado fariseu. Existia um grupo lá de gente chata, que não queria que as pessoas soubessem que Jesus Cristo podia ressuscitar os mortos. Sabe, a história de Lázaro é a nossa. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E Jesus um dia disse: ei Pedro, ei João, ei Gabriela, venha para fora. Ele tem autoridade para tirar o morto do túmulo. E aí aonde é contado o seu testemunho: ei, eu estava morto, mas agora eu vivo em Cristo. Aonde é contado o seu testemunho, as multidões vão até Jesus. Existem pessoas que não querem calar o seu testemunho, mas a Bíblia diz: o mundo está atrás da salvação que há em Cristo Jesus. Há salvação a todos os homens. Quando ouviram o testemunho de Lázaro, iam até Jesus. Esses dias eu aprendi essa história com um pastor amigo meu. E ele conta uma ilustração. Tinha um menininho de uns 7 anos mais ou menos, que ia na igreja e o pai levava ele junto na igreja. Ele estava meio desanimadão assim com as coisas de Deus. E o pai falou assim: filho, lá na igreja esse final de semana vai ter um pastor que vem de fora, dos Estados Unidos, e ele vai dar um seminário ensinando sobre como evangelizar. Vamos lá comigo, filho, vamos lá escutar esse pastor que vem de fora. Aí o filhinho de 7 anos falou: tá bom papai, eu vou com você. E eles foram sexta-noite no evento. E o pastor que veio lá de fora dos Estados Unidos veio e começou a falar: o grão de trigo morre, não morre, o grão de trigo dá fruto, não dá fruto, o grão de trigo foi na cruz, não foi na cruz. E o menininho tentando entender aquilo que estava sendo pregado, foi embora sexta-feira e não tinha entendido muito. Sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, o pai olha e fala: filho, o que foi que você está meio triste? Pai, você disse que ele ia vir aqui me ensinar a evangelizar e eu não entendi nada até agora. O pai falou: por que você não fala com o pastor no final do culto? O menino falou: eu vou falar com o pastor no final do culto. Chegou o menininho e falou assim: oi pastor, tudo bem? Hello. Aí perguntou assim: você gostou do seminário? Você gostou do que você aprendeu no final de semana? A menininha disse assim: pastor, eu não entendi nada. O que é evangelizar, pastor? O pastor deu uma risada, conhecendo a inocência da criança, o conhecimento da criança. Ele diz assim: evangelizar é o seguinte: conte a sua história, como você era, o que Jesus fez por você e como você está agora. O menininho disse assim: mas por que você não disse isso antes? Como você era, o que Jesus fez por você e como você é agora. Entendeu? O menininho falou: eu entendi, pastor. Como eu era, o que Jesus fez por mim e como eu sou agora. É isso, não é, pastor? É isso. Aquele menino ficou empolgado com essa notícia. Então eu só preciso dizer como eu era, o que Jesus fez por mim e o que eu sou agora. Isso. Ele foi para a escola no outro dia, ele não conseguia falar de outra coisa a não ser de como ele era, o que Jesus fez por ele e como ele é agora. De repente, no outro final de semana, ele já estava com mais 3 amiguinhos da escola na igreja. No outro final de semana, mais 5, mais 6, mais 7, toda a sala dele se converteu, porque agora ele sabia contar o seu testemunho. E quando nós contamos o testemunho de que Jesus tem poder para ressuscitar os mortos, todos vão atrás dele. Como eu era, o que ele fez por mim e como eu estou agora.
Os amiguinhos da igreja falaram: ei, como que você está fazendo isso? Não, lembra o pastor que veio aqui trazer um seminário sobre evangelização? Aí os amiguinhos disseram: aquele que a gente não entendeu nada. Isso. No final eu falei com ele, ele disse: evangelizar é falar como eu era, o que Jesus fez por mim e como eu estou agora. Por isso todos os meus amiguinhos da escola estão vindo. Queridos, nós não precisamos de muita teologia, de muitas coisas. Você só precisa dizer: ei, lembra que eu era morto? Jesus Cristo morreu por mim, ressuscitou para me dar vida, e agora eu compartilho da vida dele. Eu sou uma nova criação. Eu sou um filho de Deus agora. Não tem segredo. É muito simples. Fale de como você era, o que Jesus fez por você e como é a sua vida agora. E todos nós estávamos mortos, mas o grão de trigo se identificou conosco e morreu, para que nós pudéssemos ser os seus frutos. É tempo de crescimento. É tempo de uma onda de evangelização passando sobre a cidade de Carazinho. É tempo de nos levantarmos com essa boa notícia: nós éramos mortos e agora temos vida. É tempo de crescimento. O grão de trigo já morreu. E é promessa de Deus que ele dá muito fruto. João capítulo 4, versículos 35 a 38 diz assim. João 4, 35 a 38. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Até que ele venha, nós colhemos. Colhemos o resultado do quê? Daquilo que não semeamos. Quem semeou o grão de trigo na terra chama-se Deus Pai. E nós colhemos o resultado da obra de Deus Pai ter colocado o grão de trigo chamado Jesus Cristo na terra. Nós estamos para colher os resultados da obra de Cristo Jesus até que Ele venha. O trabalho árduo foi feito pelo Pai de dar o Filho para que o Filho morresse por nós. Agora nós colhemos os frutos da vida eterna que estão em Cristo Jesus. Colhemos frutos do que não semeamos. O texto também diz: vocês não dizem faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo: levantem os olhos. Queridos, essa expressão levantem os olhos é importantíssima. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram foi abaixar os seus olhos e perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Mas agora ele está falando: tire os olhos do egoísmo, tire os olhos de você mesmo, levante os seus olhos e veja, os campos já estão prontos para a colheita, já existe resultado da obra de Cristo. Se você levantar um pouco os seus olhos e parar de fazer aqueles pedidinhos semanais que você faz e olhar que os campos já estão prontos para a colheita, os campos já estão brancos para a colheita, você vai ajudar Jesus a colher. Crescimento passa por tirarmos os olhos de nós mesmos e olharmos para a obra de Cristo Jesus. Eu, porém, vos digo: levante os olhos e vejam, os campos já estão brancos, já estão prontos para a colheita. Eu e você sabemos, o branco fala da santidade, o branco fala da purificação na Bíblia.
Então não existe ninguém na terra que já não tenha sido purificado pela obra de Cristo Jesus. Os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Por isso ninguém vai para o inferno porque pecou. As pessoas vão para o inferno porque ainda não conhecem a mensagem do Salvador, não foram colhidas para Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38 diz o seguinte: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas. Você conhece alguém no seu trabalho que está aflito, que está exausto? Você olha na cara dele e você sabe, ele tem aquela cara de não aguento mais. Não aguento mais meu casamento, não aguento mais meu trabalho, não aguento mais esse vício, não aguento mais a mentira, não aguento mais. Eu estou exausto, eu estou aflito. Jesus, quando olhou a multidão exausta, aflita, teve compaixão deles. Como ovelhas que não têm pastor, eles estavam vivendo. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Será que nós temos poucos trabalhadores na aba Carazinho? Ou nós não deixaremos as pedras clamar? E o texto continua dizendo: por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, para a sua colheita. É tempo para a colheita. Queridos, não ache que existem pessoas que não podem receber a mensagem do Evangelho. Pedro uma vez questionou Deus e Deus falou assim: não chame impuro aquilo que eu já purifiquei. Não chame impuro os campos que eu já deixei branco. Participe da colheita, seja um trabalhador da última hora, seja um trabalhador da colheita. Queridos, até que Ele venha, permanecemos colhendo os frutos da obra de Cristo Jesus. O grão de trigo já morreu e não pode permanecer só, nós não podemos deixar ele só, nós temos que participar da colheita. Vamos evangelizar, vamos falar do amor de Deus, vamos participar da colheita desse último tempo. Queridos, nós estamos falando até que Ele venha, é mais próximo do que você imagina. Eu sou engenheiro florestal de formação, mas nem precisa disso para saber da informação que eu vou dar. Existe um tempo para a colheita. Se você não colher no tempo certo, você perde aqueles frutos. Vai começar a vir chuva demais e o fruto vai apodrecer. Vai começar a vir frio demais e o fruto vai cair. Se você não colher no tempo certo, você perde o fruto. Deixa eu te falar, existe um período onde nós podemos fazer a colheita para Jesus. E esse dia vai chegar um fim. Vai chegar um momento em que não é mais possível as pessoas encontrarem a salvação. O tempo da colheita é agora. Vai chegar um momento que acabou a possibilidade. Por isso, até que Ele venha, nós colhemos e colhemos e colhemos e colhemos os resultados da obra de Cristo Jesus. Vocês estão aqui? Quantos trabalhadores na colheita nós temos neste lugar? Deus está vendo essa mão levantada. Essa é a mensagem do Evangelho. O grão de trigo morreu e ele não pode permanecer só.
ele não pode permanecer só. Existe alguém que podia estar sentado nessa cadeira ao seu lado. Existe alguém que está no seu trabalho, que está exausto, aflito. Existe um parente seu que está exausto, aflito. Existe alguém que está preso sem saber que já foi liberto. Existe alguém, queridos. Existe alguém que precisa ouvir essa mensagem. Existe alguém que precisa ser colhido. Existe alguém que é resultado da obra de Cristo Jesus. Queridos, os pastores dessa igreja têm pedido trabalhadores para cear. Eles têm falado assim: Jesus, eu sei que o Senhor transformou a nossa sorte. Jesus, eu sei que nós podemos fazer um trabalho relevante em Carazinho. Jesus, eu sei que nós podemos levar a mensagem da salvação. Jesus, eu creio nessa mensagem graciosa do Senhor. Senhor, mas nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de voluntários, nós precisamos de outros trabalhadores na seara. E é tempo de crescimento para este lugar, e você pode fazer parte disso. Basta dizer como você era, o que Jesus fez por você e como você é agora. Tão simples assim, você pode participar da colheita dos últimos dias. Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és meu rei. Seja bom, o Senhor é